Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a vida de cada um de vocês, irmãos. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que fala da promessa que Jesus deixou para os discípulos e para nós também, porque nós sabemos que tudo que Jesus disse, tudo que ele falou em sua palavra, não foram só para os apóstolos, não foram somente para as pessoas daquela época, e sim para nós também, porque Jesus nos deixou promessas e ele usou homens de Deus para escrever essas promessas. O Espírito Santo inspirou essas pessoas para que elas pudessem escrever esse livro tão sagrado que nós chamamos de Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 14, versículo 16 e em diante, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então essa palavra diz que Jesus ele falou, que ele prometeu o Consolador. Ele falou que haveria o Espírito da verdade, que usaria as pessoas, que convenceria as pessoas do pecado. Nós sabemos que o Espírito Santo, meus irmãos, é o Espírito de Deus. Ele habita em nós e ele é capaz de nos convencer do pecado, do mal, do juízo. Então o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida, porque ele tem como função nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar. O Espírito Santo é aquele que nos guia. Ele é o Espírito de Deus na nossa vida, é a presença de Deus habitando dentro de nós. Então nós entendemos que Jesus ele prometeu, irmãos, outro Consolador. Ou seja, quando Jesus estava no mundo, ele era um Consolador, mas a Bíblia diz que ele prometeu outro Consolador, ou seja, alguém que vai consolar as pessoas, inspirar elas a seguir a Deus. E esse alguém é o Espírito Santo. É a presença de Deus na nossa vida. Ela nos convence do pecado, ela nos convence da condenação. O Espírito Santo, irmãos, ele é capaz de nos transformar, de mudar o nosso modo de pensar, porque ele nos encoraja a vencer coisas que nós sozinhos não conseguiríamos. Ou seja, ele nos encoraja, ele nos mostra coisas que na nossa vida estão erradas. Ou seja, se nós falamos palavras ruins, o Espírito Santo com certeza vai falar algo para nós, nos falar que nós estamos errados, que nós estamos falando coisas que não agradam a Deus. Ou seja, a função dele é nos convencer de coisas que não agradam a Deus. A função dele é nos mostrar coisas que nós como homens não estamos acostumados a vencer, tipo o pecado, as nossas fraquezas. Então nós vemos que tudo, irmãos, que fala na palavra de Deus sobre o Espírito Santo, ela nos fala que o Espírito Santo, irmãos, ele é que nos convence do pecado. Ou seja, se o homem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não obterá perdão. A Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus disse que qualquer pecado será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, nem na terra e nem no céu. Ou seja, irmãos, Deus tem todo o poder. O homem não pode brincar com as coisas de Deus. E Jesus ele prometeu esse Consolador, mas Jesus também disse que aquele que blasfemar contra ele não será perdoado. Ou seja, o Espírito Santo ele pode nos convencer, mas ele é alguém que é uma pessoa. Ele é alguém que fala conosco. Ele é como se fosse uma pessoa habitando dentro de nós. Alguém que fala conosco, que nos encoraja, que nos mostra o caminho certo. Ou seja, o Espírito Santo não é apenas um espírito,
ele é como se fosse uma pessoa, alguém como Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele é alguém que é o próprio Deus, a presença dele na nossa vida. Ou seja, a pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que segue a Jesus. Porque Jesus disse que aqueles que o seguirem terão o Espírito Santo. São pessoas que têm a presença de Deus, e a presença de Deus anda com elas em todo o tempo. Ou seja, a presença de Deus guarda essas pessoas, livra elas do mal, e Ele é capaz de nos mostrar os perigos. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo, ele pode nos mostrar perigos também. Ele é alguém que nos livra não só dos perigos, mas também dos pecados, porque ele nos convence e ao mesmo tempo nos livra. Ou seja, não há ninguém na nossa vida que seja tão importante quanto a presença de Deus, quanto ter Deus na nossa vida. Porque, irmãos, por mais que nós temos pessoas ao nosso lado, se nós não tivermos a Deus na nossa vida, não adianta. Não adianta, porque nós nos sentimos vazios. Nos tornamos pessoas vazias, pessoas que parece que nada na nossa vida tem sentido. Ou seja, quando nós não temos a presença de Deus na nossa vida, não adianta nós fazermos nada, porque nada vai nos preencher. Nem o mundo, nem as bebidas, nada. A Bíblia diz que nós temos um anseio pelas coisas de Deus. Deus nos fez com um anseio para buscá-lo. Ou seja, o homem tem esse anseio para buscar a Deus. Deus já fez o homem com isso, com o dom de buscar a Ele. Todo homem tem esse anseio, mas nem todos têm verdadeiramente o desejo de buscá-lo. Ou seja, muitos homens endurecem o coração para buscar a Deus. Eles não ouvem a voz de Deus. São homens de corações duros. Eles vivem resistindo à palavra de Deus. E a Bíblia diz que esses homens não serão indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, essas pessoas estarão diante de Deus naquele dia e elas vão ser julgadas de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que elas fizeram, de acordo com seus atos. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele não age não só pela sua presença conosco, mas Ele pode agir através dos anjos, através de muitas formas. Ele age através das coisas naturais. Deus, Ele age até no mundo. Ele usa pessoas para isso. Ele usa situações. Ou seja, Deus, Ele age de muitas formas, mesmo que o homem não perceba. Ele age de muitas formas, mas a principal forma como Deus age é pelo Espírito Santo, que Ele nos convence, que nos livra do mal. Amém? Então, nós vemos que o Espírito Santo tem uma função fundamental na nossa vida, que é nos convencer, nos livrar, nos guardar. Ele tem como função fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. E a Bíblia diz que Ele não só nos convence, mas Ele muda a nossa vida. Ele é alguém que é uma pessoa, alguém que age no meio de nós, que somos o povo de Deus. Amém? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para a vida de vocês, irmãos, nessa noite. Então, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós buscamos a Ti. Nós reconhecemos, Pai, que a função do Teu Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas é fundamental, Senhor. Porque nós precisamos da Tua presença caminhando conosco. Porque nós somos fracos, Pai. Nós somos falhos, nós precisamos de um Consolador, Pai. De alguém que nos guie no caminho certo, para que nós não venhamos, ó Deus, nos sentir sozinhos. Tua palavra diz que aqueles que já têm Jesus, eles têm o Espírito Santo também. Porque a Tua presença é que os guia. Tua palavra diz que aquele que vive no Senhor serão guiados pela Tua presença. Serão guiados pelo Senhor. Nós queremos, Pai, ser guiados, Pai, pela Tua presença. Nós queremos sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nós não queremos
Deus, sermos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Nós queremos sermos guiados pelo Senhor, pela Tua presença. Nós não queremos sermos guiados pelos nossos desejos carnais, Pai, que muitas vezes nos mostram coisas que parecem ser boas aos nossos olhos físicos, mas que desagradam muito ao Senhor. Muitas vezes, Pai, nosso desejo é falar coisas más, é agir mal contra as pessoas, é julgar as pessoas, é muitas vezes blasfemar contra a Tua palavra. Mas, Senhor, não deixe, Pai, que nós venhamos, Senhor, fazer coisas assim, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada, e que nós não venhamos, ó Deus, agir, ó Deus, de forma desagradável. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra e nem no mundo por vir, nem na vida eterna. Ó Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que não Te obedece, aquele que não obedece a Tua palavra, aquele que não tem o coração limpo não pode ver a Deus. Nós queremos, Pai, Te obedecer. Nos ensina, Senhor, a caminhar. Nos ensina, ó Pai, a viver na Tua presença como verdadeiros adoradores, Pai, do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guia, nos mostra o caminho, porque nós precisamos de Ti todos os dias, Pai, das nossas vidas. Nós precisamos da Tua presença, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor, nada. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos simples homens que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é importante nas nossas vidas. Nós não precisamos de nada para nos guiar se não for a presença de Deus. Amém? Nós precisamos de Deus todos os dias. Deus abençoe.